Endor, episódio 1 e 2 da primeira temporada, começou a nova série do universo Star Wars, né? Endor vai ter 12 episódios nessa primeira temporada, acho que já tem a segunda temporada confirmada, e já foram lançados 3 episódios, mas esse vídeo aqui é só sobre os 2 e tem um outro vídeo que eu falo apenas sobre o terceiro episódio, tá? Todos esses vídeos, fique ciente que terá vários spoilers, então é prudente você ter visto, né, os episódios. Esse daqui só precisa ter visto o episódio 1 e 2. O terceiro episódio, obviamente, você ter visto o terceiro. Você entendeu, né? E só pra explicar, porque eu acho que tá chegando muita gente nova, esse vídeo aqui é o vídeo de análise, onde eu me apego e converso um pouco mais sobre a narrativa e um ou outro aspecto técnico. Na descrição tem outro vídeo que eu chamo de Em Detalhes. Nele, eu trago várias pequenezas e eu explico vários assuntos relacionados aí ao universo criado pelo George Lucas. É como se fosse uma lupa para aquilo que você viu, mas não percebeu, ou aquilo que você sequer viu, tá? Então, link na descrição. E agora vamos lá pro papo. Começamos com Cassian Andor, né, o nosso protagonista, nos chamando para sua missão. O papo aqui é reto. Ele precisa encontrar uma pessoa, ele precisa encontrar sua irmã. Como o episódio inicia com esse cara pelos mundos, ainda não sabemos nada da sua origem e tampouco ainda qual é o peso que essa irmã tem na sua história de vida. Porém, fica o convite. Cara, eu preciso achar isso. Você vem comigo? Então ótimo. E aí sim é que a gente pode adentrar na história, digamos assim. Então, esse é o abre-alas de Andor. O primeiro planeta visitado é Morlana 1, uma zona corporativa como foi mostrada. Isso foi feito para pensar que realmente existem outros planetas para diferentes fins e diferentes particularidades aí nesse universo. É evidente que isso é bem claro, né, bem conhecido para quem acompanha Star Wars, mas quem foi que disse que a série tem que falar apenas para quem acompanha Star Wars? Não é à toa que, de cara, já expõe espécies e raças diferentes da nossa humana, além de um climão meio fúnebre, né, um climão meio triste. São tempos de ditadura, são tempos de domínio imperial. A chuva ajuda nessa ambientação, mas são as intrigas iniciais que definem o contexto. Andor visita um local lá específico, né, meio que uma taberna, pede informações sobre sua irmã e tão logo sugere que a atendente dê atenção a uns caras que estão lá uniformizados. A série revela então que naquele cenário temos hierarquias, bem como também que esse cara não quer chamar a atenção dessas outras hierarquias. E aí você pergunta, mas por que, né? Isso é simples, cara. Não se chama atenção para forças fascistas, principalmente quando se tem algo a esconder. E se o que ele tem a esconder é justamente aquilo que ele também quer encontrar, o que é meio complicado de perceber, mas enfim, isso também complica a vida dele, né? Porque serão duas forças contrárias atuando sobre a mesma pessoa, e de fato são. Ao passo que ele precisa vestir um capuz e passar incógnito, ele também precisa se revelar para conseguir informações sobre o seu próprio passado. Isso é, no mínimo, introspectivamente antagônico. Eu acho uma maravilha de texto, tá? E aí a fotografia, inclusive, reflete essas duas forças, sendo o presente do Andor um pouco mais sombrio e o passado até um pouco mais iluminado, como se a gente estivesse realmente adentrando e conhecendo algo. Os guardas acompanham esse forasteiro e trazem um tema muito comum em histórias distópicas, não necessariamente em Star Wars, mas em histórias distópicas. Quem tá com a farda, quem usa a farda, nem sempre faz isso ao prazer do sistema, mas faz muitas vezes a um prazer próprio, a um interesse pessoal. Obviamente, longe dos olhos do sistema, bom dizer, né? Então, como são essas pessoas fantoches do Império, é a mão do Império, né? A mão palpável, é a mão de fato do Império, os guardas se utilizam desse status para explorar aquele que, teoricamente, já são explorados por essência, né? Isso é Michel Foucault, é a microfísica do poder. E aí a pergunta que fica é, quem vai contra esses caras? E é por isso que eles fazem isso, né? Ninguém, porque esses caras são a farda. Eles são a mão visível do Império, era isso que eu tava querendo dizer. Só que na sua confusão, o Cassian mata um deles. E o seu companheiro começa até a mandar real. Cara, você matou o brother aqui e tal. Mas aí ele nota que aquele homem, aquele desconhecido que deveria apenas ser subserviente ao seu micropoder, aquele homem se rebelou e matou, mesmo que sem querer, o seu companheiro. Então ele percebe que tá de frente de um cara que não tem muito a perder. Ele vai ter que lidar com aquele cara de uma maneira diferente. E aí ele tenta colocar o sistema debaixo do braço, né? Ele tenta colocar as formalidades debaixo do braço, formalidades essas que ele deveria seguir desde o começo, desde a sua abordagem inicial. Mas agora ele vai tentar vender a ideia de que não vai entregá-lo. Caso contrário, aquele cara também iria matá-lo. Ele percebe isso, né? Perceba como a hierarquia do poder foi modificada. Agora o Cassian, ele tem uma arma apontada pros fascistas, pro fascista em questão. Ele agora tem um controle. E ele até mata, porque ele sabe que com aquele sistema não há verdades inteiras.
só verdades convenientes, ou seja, só meias verdades. Logo, é melhor criar o problema e fugir dele depois do que tentar a justiça onde justiça de fato não é pra todos. E por favor, entenda que isso aqui é pura ficção, tá? Pura ficção, gente. Não politizem o que eu escrevi aqui, não politizem Star Wars. Eu tô falando apenas de ficção. Ou não. Falando pouco, mas nos fazendo rapidamente entender que estamos na presença de um anti-herói, o roteiro implanta a sensação de que tanto estaremos em um cenário mais adulto, como também que tudo poderá servir de alegoria para alguém virando um rebelde por algum motivo mais pessoal e não necessariamente, ou pelo menos inicialmente, um motivo, uma causa enorme, né? Uma causa de super empatia. Essa é, pelo menos até essa altura, a melhor forma de passar pela índole de um cara que ele virá nos questionar sobre o que é certo e o que é errado quando tenta se suplantar um status quo muitas vezes maior e mais imponente do que ele. Saindo um pouquinho do texto e indo um pouquinho pra técnica, né? Tecnicamente falando, os 2 primeiros episódios são muito habilidosos, cara. É evidente que tudo escuro serve ao CGI, né? Serve pra esconder a computação gráfica, isso é fato. Mas eu não vejo problema nisso. É uma solução fácil e barata. Até porque o Bi, né? Que é o robozinho lá, ele vem pra cumprir a função de ser o novo robozinho da vez e vender boneco. Mas também ele serve pra mostrar como, por mais que tenha todo esse lance da escuridão e etc., as coisas nesse ambiente são palpáveis, né? Ele entra na nave, ele pega nas coisas, ele consegue conversar com o Bi, que já tem uma certa personalidade, né? E a trilha sonora, cara, que eu acho brilhante nesses 2 primeiros episódios, ela é um pouco mais discreta se a gente pensar do ponto de vista operístico, que é Star Wars, mas aqui ela é usada muito bem pra ambientar, cara. Muito bem pra criar toda a ambientação. Ela não quer inicialmente guiar sensações ou criar sensações. Na taberna lá em Morlana 1, a gente é colocado meio que num clima cyberpunk, meio neo-noir, né? Neon-noir, melhor dizendo. E na luta, cara, a trilha sonora sai e dá lugar a efeitos sonoros. Ao voltar pra sua casa, né? Lá no planeta que é a sua casa, a trilha sonora nos leva mais para um conforto, ela baixa um pouquinho o volume, quase some, eu diria, só que ela ainda tá lá um pouquinho. Enfim, tem muita habilidade aqui na direção desses 2 episódios, vamos ver se vai continuar para os próximos. Pois bem, saímos de um planeta corporativo, né, onde bares, prostituição e aparente infraestrutura existe aos montes. E aí a gente vai para um planeta de trabalhadores, uma zona de comércio, e aqui é entregue de maneira muito suja, né, pelo menos mais suja, que tem ali mais carcaças espalhadas, né, mais ferro e etc. Tudo nesse cenário é projetado a partir de uma cidade que funciona a partir do serviço, a partir do trabalho, a partir da exploração. Tem até uma espécie de alarme, um despertador público e as paredes têm equipamentos de proteção para o trabalhador e fica ali aparente, como se eles morassem dentro de uma fábrica, né? Curioso notar como essa cidade parece muito aquelas cidades modelo construídas por fábricas ou cidades que se transformaram ao serem ancoradas a partir de grandes fábricas, né? Que chegaram ali e dominaram tudo, como por exemplo o ABC Paulista aqui no Brasil, Detroit nos Estados Unidos e várias cidades japonesas também, que são feitas a partir das montadoras dos carros. E aí depois eles exploram e vai embora, né? Esse tema vai voltar nos flashbacks do Andor, quando a gente vê uma clareira ali, digamos assim, fruto de muita exploração e depois, ó, rua, né? Vai embora. A gente ainda tá nessa visão de baixo, eu ainda não subi, né? Mas acho que chega a hora de irmos para uma visão mais de cima, uma visão mais superior, uma visão mais sistêmica. O antagonista inicial surge justamente dessa vista superior, né? Ele é alguém que tenta ser o sistema dentro do sistema. Perceba muito bem isso, como é legal, porque o seu superior pede que ele faça vista grossa aos 2 colegas que foram assassinados. E aí o nosso antagonistazinho da vez aqui, ele quer provar que o sistema é perfeito à torta direita, né? O Cyril Karn, que é o nome desse cara, ele é esse protagonista que esquece que a perfeição do fascismo, para ser mantida, precisa de várias cortinas de fumaça, né? Cortinas de fumaça constantemente sendo construídas, sendo levantadas para esconder as imperfeições. Ele tem tudo para entender isso. Ele é todo arrumadinho, todo certinho, cabelo penteadinho, né? Fala de uma maneira muito lúcida e tal, mas falta para ele experiência. Falta para ele experiência ali naquele trabalho, mostrando que até mesmo o trabalho, digamos assim, do Império tem seus, né? Ainda é trabalho, né? O exato oposto do Cassian, que a cada pessoa que vai surgindo na frente dele, o texto vai nos provando que ele é um cara fora de prumo, ele é um cara desorganizado. Isso pra dizer o mínimo, tá? Ele não é apresentado como uma pessoa 100% agradável, uma pessoa legal, 100% legal de se ter como aliada, vamos colocar assim. Você faz as coisas pelo cara por conta, sei lá, por conta de algum magnetismo que ele parece ter, sabe? Porque talvez ele seja leal
Leal, mas não confiável. Aí você pensa assim, como... E pode isso? Pode. Leal é o cara que vai se colocar na frente do tiro por você, mas não necessariamente você confia que ele fará isso. Entende a diferença? O leal, digamos assim, um leal passivo é aquele que te surpreende na hora certa. Diferente do bajulador, que se vende como leal desde o começo e na hora H foge, né? Essa é a índole que parece muito pertencer ao Cassian Andor. Não sei se vocês sentem isso também. Tanto que em uma de suas andanças, e o Cassian Andor realmente, ele tá sempre indo e vindo, né? Repare bem nisso, ele tá sempre de um lado pro outro. Numa dessas andanças aí aparece um outro colega pra cobrar uma grana pra ele que ele tá devendo. E um ser de raça, teoricamente ali amedrontadora, se coloca entre um e outro, mas, cara, de novo, é o Cassian Andor e o cara vai conseguir sempre passar por debaixo dos panos, sabe? Aos trancos e barrancos, ele vai conseguindo se desvencilhar das coisas, vai se rastejando, e eu acho que isso será uma das características dessa série como um todo. Afinal, a gente tá falando dos rebeldes, né? Eles precisam ser espertos, muito mais espertos do que imponentes. Quando a amiga do Cassian foi apresentada, ganhamos, a partir da pressa dele em negociar alguma coisa que ainda não tá clara, a sensação de urgência e também a sensação de que pessoas parecem que estão sabendo de algo que a gente não tá. E isso fica bem exposto quando a Bix, né, que é essa amiga dele, é a mecânica lá, né, das naves, ela desce em um túnel e usa um comunicador. E você pergunta, cara, que comunicador é esse? Pra que serve, né? Pra quem que ela tá ligando? Isso, obviamente, são perguntas que devem ser vividas. E eu não sou bobo de entregar aqui a experiência pra vocês antes da hora. A sensação de sempre parecer necessitar olhar pelo ombro é muito presente nesses 2 primeiros episódios. E passa muito por esse núcleo aí que a gente vê. E isso é algo óbvio, né? Pra vender também um clima ditatorial daquele cenário. Principalmente pra quem anda fora da linha. O problema é saber o que é essa linha e se essa linha que precisa ser andada é realmente digna disso, né? Enfim, isso é outra discussão e eu já falei. Não politize meu Star Wars, não pode, tá? De forma alguma. Mas o antagonista, né, o tal do Cyril Karn, coloca as asinhas de fora, consegue rastrear a nave do Cassian e o roteiro volta a acelerar um pouco mais. Agora a coisa começa a ficar complicada para o nosso protagonista. Essa cena é, em partes, sobre como até mesmo no Império tem os serviçais e os dominantes, digamos assim, né? Os dominados e os dominadores. Eu creio que a série vá trazer à tona esse assunto porque é o assunto das rebeliões que também nascem a partir de insurgências internas, e como esse é um dos grandes temas de Rogue One, o filme usado como base aqui para essa série, eu acredito que isso aqui também vai voltar. E aí, nesse lance da insurgência, nasce o personagem do Stellan Skarsgård. Ele aparece lá no 2º episódio, e de novo batendo nesse ponto, ele vem de cima e vem deixar mais forte ainda esse sentimento de que talvez, só talvez, as forças rebeldes possam agir de maneiras diferentes. Esse personagem é um sujeito ainda ambíguo, mas se você apresentar alguém do seu status como sendo ambíguo nesse tipo de história, cara, é límpido como a água que ele vai pender pro lado do bem, né? Ainda não ocorreu o oposto, vamos colocar assim, né? O destaque do 2º episódio, só pra falar um pouco sobre isso, é como o texto tira onda das representações do Império, né? É evidente que quem detém o sistema, quem controla a máquina, exerce sim uma influência muito direta, muito impactante. E pra quem não tem coragem, ou também não tem vontade de se indispor contra isso, a pessoa acaba virando um prato cheio ali, né, pra ser, como é que eu posso dizer, pro Império dominar, vamos colocar assim. Mas tratar algumas figuras de maneira jocosa, aqui representada pelo líder todo certinho, que tem uma voz engraçada, e o outro sujeito que eu já falei sobre, que é o Cyril Karn, um sujeito que não consegue realmente demonstrar nenhum poder de liderança, né, nenhuma motivação para além do, olha, tenho que fazer isso porque sim, e por isso também não consegue encantar os seus liderados na missão. Ao tratar esses caras com um tom jocoso, o texto nos faz refletir como figuras estadistas e políticas são cafonas muitas vezes, principalmente quando estão no desespero para se manter nessa posição, né? Para demonstrar alguma coisa. Passam uma ideia de magnitude, tentam se vender pelas roupas, pelas fardas, pela aparência que estão por cima. Mas, cara, na real, assim, são pessoas vazias em sua maioria, né? São marionetes usadas e dominadas sob a ideia de terem as suas marionetes no futuro, né? Não sei se isso ficou claro. O problema é que quando chega o momento desse status ser vivido, né? Ou seja, de terem as suas marionetes, eles não sabem o que fazer e aí manifestam o sentimento de que o povo é muito mais legal do que os tais sabichões aí do poder. Esse é, sem dúvidas, um dos grandes destaques dos 2 primeiros episódios. Eu adorei esse ponto. Porém, entenda, não é porque o fascismo e todos os seus ritos esdrúxulos são engraçados que ele não é ou não virá a ser perigoso, né?
É bom entender isso. Afinal, tem quem não queira parar pra pensar, como eu tava dizendo. Tem quem não queira se indispor. E aí acaba não entendendo a classe a qual pertence e por isso servindo de massa de manobra aos privilégios de uma classe dominante, né? O próprio corno, né? O próprio namorado da Bix faz isso. Então, eu acredito que a série vai explorar esse assunto, especificamente aí da diferença das classes, cedo ou tarde. Vamos ficar atento. Concluímos então os 2 episódios com flashbacks mais longos do protagonista. Algo caiu do céu, sua comunidade, ao que indica, tá perdida. Uma das meninas até acena pro céu, lembre-se disso, né? Então temos que entender, a partir dessa linha da história, quem é a irmã do Cassian e que aparentemente ele um dia vai perder, a gente vai ver isso, né? Ele já deixa ela um pouquinho pra trás ali num dado momento. A última peça da índole que ainda tá sendo construída do Cassian, acho que vem daí. Ele é o cara que tem ímpeto, buscador, que quer agradar um líder, pelo que ele demonstra ali nesse episódio, né? Mas que também talvez se arrependa cedo ou tarde daquilo que fica pelo caminho por conta desses seus ideais, sabe? É um típico anti-herói. E pelo visto esse flashback se passa em um planeta que foi deixado pra trás depois de ser explorado, né, ou após alguma catástrofe. Eu tava até falando sobre isso. E aí a cena dele, do jovem olhando, demonstra bem essa questão, né? Ele olha pra uma clareira feita a partir da exploração impactante ou de algum desastre, enfim. O tema de um império explorador de planetas, explorador de realidades e realidades sendo subjugadas, precisa aparecer numa série que vem justamente debater controle, debater domínio e debater a visão das diferentes classes nesse cenário. Afinal, ser rebelde em Star Wars, e aí eu falo usando os filmes, tá? Nada mais é do que ver a insurgência de uma classe oprimida pelo Estado, né? E aqui representado por essa força chamada Império, que por sua vez é encalcado na mais pura visão fascista do domínio, né? Apesar dos pesares, a tribo do Cassian parecia sobreviver bem, mas esse treco caiu dos céus, caiu aos pés deles e já de início, pá, mata a sua líder. A união dos pequenos até se fez relevante ali, porque eles abatem o assassino usando os zarabatanas, que é uma arma que, além de muitas outras coisas, também representa o instinto artesanal versus o instinto fabril das armas a laser. Ele guarda em sua casa a zarabatana, o que representa o apego ao seu passado, e em sua nave guarda uma caixinha muito importante e valiosa, justamente com esse símbolo aí que pra ele representa o mal. Então ele guarda ainda esse símbolo daquele momento dele de 2 maneiras. Roteirinho bem redondinho, bem fechadinho de verdade. Os 2 primeiros episódios de Andor são excelentes. Eu não consigo ver ambos de maneira separada, por isso que o texto preferi misturar tudo, né? Um expõe vários microassuntos e outro conclui esses microassuntos, além obviamente de colocar já outros em seguida. Acho que a ideia de ambos, no geral, foi vender o clima, a ambientação e o conflito macro dessa história. Andor tá buscando alguém, mas também tá sendo buscado por outro alguém, né? Como é que ele vai se desvencilhar? E nesse caso, esse outro alguém é o temível Império. E eu acho que isso foi feito com muito sucesso nesses 2 primeiros episódios. Falando novamente, né, os 2 primeiros episódios. Enfim, estamos diante de uma história Rogue One que um dia foi uma história Star Wars. Acho que esse é um resumo desse início aqui de Andor. Um belíssimo começo e a gente se vê nas próximas resenhas e em outros vídeos aqui no canal. Forte abraço em vocês e tchau.